Olá, olá, meus caros, como é que estamos? Olha só, aulinha especial aí para o bloco 4 do CNU, mas também serve, como a gente sempre comenta, né? Serve para os demais blocos também, porque a grande maioria deles também pede o tema sobre os princípios implícitos da administração, que nós vamos passar a trabalhar a partir de agora. Meus amigos, olha só. Falar em princípio implícito quer dizer exatamente o quê, né? Então, quando a gente fala de um princípio implícito, quer dizer que nem escrito ele está, né? Quer dizer que é um princípio que vai depender da interpretação. Ele vai depender da chamada hermenêutica. Deixa eu tirar essa luz aqui, está fazendo muito reflexo no meu óculos, hein? Olha lá. Então vai depender da hermenêutica, da interpretação, das regras de alocação, né, desses princípios, e isso a gente percebe que são, então, do mesmo jeito que já estudamos os princípios expressos, são também valores da coletividade, né, como qualquer princípio, são valores jurídicos maiores e mais relevantes. Porém, meus caros, estes valores jurídicos maiores, mais relevantes, eles ainda não estão com texto expresso em âmbito constitucional. Mas, professor, assim, eu entendo que interpretar a Constituição vai permitir extrair dela certos princípios. Essa parte eu entendi. Mas vai dizer que eles têm força normativa? Pois é. Essa questão é muito boa, né? Olha só. Já havíamos estudado, já havíamos debatido em outras lives, né? Que o princípio é um valor jurídico maior, né, consagrado. E, como regra geral, os princípios são genéricos, abstratos, mais relevantes, enquanto que as leis são mais específicas, mais diretas, e, como regra geral, as leis buscarão dar uma maior efetividade, uma maior eficácia aos princípios. Então, para um entendimento, né, que a gente pode definir agora, que é uma posição lá do Supremo Tribunal Federal, é correto falar então que as leis devem correspondência aos princípios, e não o contrário. Então, quem tem que respeitar quem? Lei tem que respeitar princípio, certo? Certo. Muito bem. Quando a gente fala então de princípios implícitos, vai surgir uma velha discussão. Se for editada uma lei, portanto, a lei deve correspondência ao princípio, hein? Se for editada uma lei e essa lei contraria o princípio, ainda que implícito, mas constitucional, essa lei é inconstitucional? A gente pode atacá-la pela via concentrada? Pois é, gente. Até um tempo atrás, o Supremo entendia que, no caso do princípio implícito, ficava um pouco difícil, né, fazer esse controle por via concentrada, por via de ação. Porém, mais recentemente, decidiram, né, passaram a compreender que, ainda que o princípio seja implícito, se ele for consagrado, se ele for amplamente reconhecido e dele todos os órgãos, entidades da estrutura pública do Estado e dos três poderes do Estado, incluindo, portanto, o legislativo, se todos eles reconhecerem aquele como sendo um princípio constitucional, porém implícito, se vier uma lei contrariando, segundo o posicionamento atual do STF, tá? É possível que haja até mesmo o ataque por ação direta, por via concentrada de controle de constitucionalidade. Certo? Durma com um barulho desses, né? Então,
nós temos aí essa possibilidade. Então, são princípios que são, né, aqueles valores jurídicos que não estão escritos, mas estão implícitos decorrentes da interpretação. Professor, sendo, portanto, um princípio, a gente vai extrair dele também uma norma? Sim, vamos extrair dele também uma norma, né? Porque nós vimos juntos que as normas representam os comandos, né? Eles representam aquela forma de aplicação desse comando, né? Então, nós vamos ter essa possibilidade, né, de extrair uma norma, mesmo que seja de um princípio implícito. Tá bom? Então, meus caros, com isso, a gente consegue definir que nós teremos no campo destes princípios aqui, que são os princípios implícitos, aqueles que a gente conseguirá aplicar para as provas do CNU, que são valores jurídicos reconhecidos, beleza? Só que eles são valores reconhecidos, não escritos. Joia? Muito bem, meus caros. Então vamos lá trabalhar esses danadinhos desses princípios. Olha lá. O primeiro deles, meus amigos. Ah, bom. Então aqui eu estou rapidamente, né, explicando para vocês isso que eu acabei de falar. E aqui estão, né, princípios tidos como implícitos, né? Veja, o princípio implícito é decorrente desta força de interpretação, e o primeiro deles é o chamado princípio da finalidade. Quando a gente fala princípio da finalidade, meus caros, qual é a ideia que está por trás? Vamos anotar juntos? Então, olha só, gente, princípio da finalidade significa dizer que tudo aquilo que vai envolver uma competência pública, um bem público, um serviço público, entre outros, né? Tudo isso vai ser necessária e obrigatoriamente direcionado para o atendimento dos interesses tidos como propriamente públicos. Então, o princípio implícito da finalidade, né? Significa isso, que nós vamos pegar, né, tudo aquilo que a administração fizer, todas as competências públicas da administração, e nós vamos direcioná-los sempre para o atendimento de interesses públicos. Ok? Amigos, sobre esse princípio da finalidade, você tem que observar duas coisas. A primeira delas, que quando a gente fala dos interesses públicos, estamos nos referindo aos interesses públicos de duas frentes. Os chamados interesses públicos primários e os interesses públicos secundários. O princípio da finalidade, ele se refere a qual dos dois interesses públicos? Ele se refere ao interesse público primário, que é aquele que é pertencente a todos, né? Aquele interesse público que não é de alguém, porque ele pertence de maneira comum a todos em geral. Joia? E aí, meus amigos, nós vamos então definir que o princípio da finalidade está dirigido aos interesses públicos primários, e nós temos uma outra observação. A finalidade, gente, é o pressuposto mais rígido que existe. Ele é o mais formal e rígido que existe. Por conta disso, senhores, anote isso, toda e qualquer forma de descumprimento desse princípio vai implicar sempre em hipótese de nulidade absoluta.
Falar que a nulidade é absoluta quer dizer que o ordenamento jurídico, quer dizer, as leis em geral, não admitem qualquer tentativa para convalidar esse vício. Não pode. Entendeu? Então, falar que se trata de nulidade absoluta significa dizer que deverá ser, né, deverá ser, será, né, a forma mais rígida e a coisa mais séria e severa no campo das formas de atuação da administração. Então, quando tivermos o vício de desvio de finalidade, não tem o que fazer. Nós vamos estar numa hipótese de nulidade. Beleza? Então, o princípio da finalidade tem a ver com finalidade pública, ok? E esta finalidade, né, vai ser esse pressuposto super rígido que não admite nenhuma forma de alteração ou de atuação para corrigir ou preservar atos que estejam envolvidos em desvios de finalidade. Professor, no tocante à finalidade pública, para as demais normas e comandos normativos que nós já estudamos aqui e que vão ser cobrados lá no CNU, temos mais alguma coisa? Opa! Ainda bem que você chamou a minha atenção, hein? Olha só, meus amigos, o decreto que regula a integridade no serviço público e o decreto que regula a ética no serviço público, os dois, eles trazem previsões de severas punições quando um agente público, investido na sua competência pública, tomar a liberdade ou liberalidade, né, de agir cometendo desvio de finalidade. Professor, o desvio de finalidade seria caracterizado basicamente como? Olha lá, desvio de finalidade, gente, que é esse vício super grave, que implica em nulidade absoluta, violação da ética no serviço público e violação da integridade no serviço público. Então, essa finalidade, meus caros, pode ser entendida da seguinte forma, desvio de finalidade, né? O agente público, ele está investido de sua competência. Ele exerce a sua competência pública, mas ele exerce sua competência pública, escuta só, para alcançar ou um interesse pessoal ou um interesse de terceiros. Putz, professor, entendi. Então, o desvio de finalidade é o caminho, digamos assim, né? É a maneira procedimental para as corrupções previstas no decreto de integridade pública. Exatamente. Então é através de desvio de finalidade que vão ocorrer aquelas corrupções combatidas no decreto que protege a integridade pública. E a mesma coisa no tocante à ética no serviço público. Aquele agente público que está investido na sua competência, sabe o que tem que fazer, mas mesmo assim vai agir de maneira contrária, ou para atender interesse pessoal ou interesse terceiro, ele também viola a ética no serviço público. Professor, então, é um princípio, apesar de implícito, super importante? Super. Na sequência, senhores, o próximo é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Esse daí a gente já trabalhou em outros temas, ou como a gente diz, né, já vimos ele em outros carnavais. Olha só. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um dos dois princípios regentes de todo o ordenamento público. Então, tudo que envolve regime público
vai ser sempre e obrigatoriamente vinculado ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E aí, vamos então agora, gente, construir esse princípio passo a passo. Prestem atenção. A Constituição é uma coisa só, é um texto só. Joia. E a gente deve considerar a Constituição como sendo um texto hermético, um texto fechado. Tanto que a gente deve interpretar a Constituição conforme ela própria, né? Esta é a regra básica da interpretação da Constituição. Tá, professor, entendi. Então, Constituição é um diploma único, tá lá, né, um texto único, ele é fechado, ele é hermético, entendi. Certo. Agora, olha só. Na mesma Constituição, nós temos direitos individuais contrapostos a interesses públicos. E eles podem entrar em colidência. Eles podem colidir. Por exemplo, você tem ou não tem o direito de ter uma propriedade privada que você conquistou de maneira lícita, com o esforço do seu trabalho? Você tem um direito? Claro que você tem esse direito. A Constituição te garante o direito de propriedade privada? O artigo 5º, inciso 22º. Claro que você tem, está lá. Todo mundo tem, e o ordenamento brasileiro garante o direito de propriedade privada. Show? Porém, meus amigos, se você adquirir uma propriedade privada, por exemplo, tá? Na zona rural, e você comprou uma grande propriedade rural, grande, e você deixa essa grande propriedade rural improdutiva. Você pode fazer isso? Você não pode. Não, peraí, professor, não entendi. Eu não comprei com dinheiro lícito? Comprou. Eu não tenho direito de ter propriedade? Tenho. Ela não é minha? É. Eu não posso fazer o que eu quiser? Pode. Menos deixar de fazer aquilo que é relevante para a coletividade, que é tornar a grande propriedade rural produtiva. Entendeu? Então, nesse momento, vai haver essa colidência. Quando colidir, o interesse público vai sempre prevalecer. Entendeu? Sempre. Então, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um desses princípios tidos como implícitos, só que ele é ultra consagrado. Todo mundo reconhece. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, com certeza. Então, ele é um princípio implícito altamente consagrado que vai dizer que, no Brasil, não existe nenhum direito individual que possa ser considerado como absoluto. Não tem e nem vai ter. Todos os direitos e interesses individuais poderão ser condicionados ou reduzidos pela administração pública quando estiverem colidindo com interesses públicos, porque os interesses públicos precisam sempre prevalecer, eles devem sempre ser supremos. Perfeito? E esse princípio da supremacia do interesse público sobre o privado também é muito relevante para uma outra coisa, hein? Lembram de um poder que a administração tem chamado poder de polícia administrativa? Pois é. O poder de polícia administrativa é decorrente, diretamente decorrente, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Captou? Legal, né? Joia. Próximo princípio aqui, ó, implícito. Vamos lá, meus caros, né? Letra C. Olha lá. Indisponibilidade do interesse público. Quando a gente fala, senhores, da indisponibilidade do interesse público, vocês também precisam lembrar que esse é
o segundo princípio regente de todo ordenamento público. É ele, junto com a supremacia do interesse público. Olha só, o que quer dizer princípio da indisponibilidade do interesse público? Seguinte, meus amigos, tudo que envolve o direito está baseado ou em direitos ou em obrigações. Então, quando a gente falar da aplicação de leis, a ideia básica das leis é regular direitos e obrigações. Direitos e obrigações, certo? Bom, quando falarmos de direitos e de obrigações de natureza privada, são aquelas coisas que são exclusivamente suas e que das quais você pode dispor. Então, falar que direitos individuais são, em regra, disponíveis, quer dizer que, em primeiro lugar, você não está obrigado a atendê-los. Você não está obrigado. Você tem uma coisa que se chama autonomia da vontade. Se não quiser atendê-los, você não atende. E só cabe a você arcar com as consequências disso, certo? Então, em primeiro lugar, você não está obrigado a atendê-los, você pode se omitir. Em segundo lugar, né, vou até contar um caso verídico meu, né? Eu tinha acabado de comprar um carro desses metido a chique, uma época que eu, né, trabalhei bastante, tal, eu tinha um carro metido a chique, primeira semana parado no farol, veio lá e pum, aquela pancadinha atrás, né? E era fim de tarde, comecinho da noite, uma região meio esquisita, meio escura. Eu falei, peraí, eu estou parado no farol, ou no semáforo, depende de onde você mora no Brasil, né? Estou parado aqui no sinaleiro. O cara bateu atrás. Bateu atrás, com certeza, estragou meu para-choque do meu carro novinho, carro metido a chique. Eu tenho o direito privado, individual, de descer e exigir que esse camarada arque com as consequências desse dano. Quando eu olhei no retrovisor, tinha uns 30 jagunços dentro do carro, olhando com uma cara assim do tipo, desce pra você ver se a gente não te pega, né? Aí o que eu pensei na hora? Bom, por ser um direito disponível, eu vou renunciar ao meu direito de consertar meu para-choque, ó, piniquei dali, né, furando até o semáforo farol vermelho. Então, o interesse privado, o direito privado, além de aceitar omissão, ele aceita renúncia. Você pode renunciar. Não quero, não, eu tenho esse direito, mas obrigado, não estou querendo, né, exercê-lo agora, não. E por fim também, quando a gente fala que algo é disponível, quer dizer que isso aceita transação. Tomem cuidado com o conceito jurídico do Código Civil sobre transacionar, né? Transação jurídica significa, escute, renúncias recíprocas de ambas as partes envolvidas para que juntas consigam compor. Professor, o que é compor ou composição em linguagem do direito? Compor ou composição quer dizer chegar num acordo, acabar com uma disputa, acabar com uma briga. Já? Então, quando a gente fala que o interesse público está sujeito ao princípio implícito da indisponibilidade, quer dizer que ele é exatamente o contrário do privado. Quer dizer, então, gente, que interesses públicos não admitem omissões, para começar, tá? Para começar, não se admite omissão. E aí, se você está anotando, você pode até complementar a sua frase. Não admite omissão, e vamos dizer então que as competências públicas são obrigatórias, irrenunciáveis, e ainda, gente, as competências públicas, elas constituem um
poder dever. Quer dizer que o agente público tem o poder de exercer suas competências públicas, porém, por elas envolverem interesses públicos indisponíveis, ele também tem o dever de exercer, certo? Então, interesses públicos não admitem omissão, não pode se omitir, né? É indisponível. Também não admite transação, então não cabe, né, negociar para chegar num acordo, e também não cabe renúncia sobre os interesses públicos. Belezura? Joia! Agora o próximo aqui, meus caros, vamos lá, pimba! São dois em um, hein? Olha que interessante, razoabilidade e proporcionalidade. Dois princípios em um. Amigos, tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade estão diretamente ligadas a um propósito maior. Qual é esse propósito maior que surgiu? Eu vou te explicar. É o seguinte, gente, olha só. Nas formas de agir, ou seja, na prática dos atos e das decisões administrativas, os agentes públicos têm duas formas previstas de agir. Uma que a gente chama de atos e decisões do tipo vinculados e atos e decisões do tipo discricionários. Qual a diferença entre eles, hein? A diferença básica é a seguinte: quando for um ato do tipo vinculado, quer dizer que tudo necessário para a prática do ato já vai estar expressamente previsto e definido na lei. Tudo. Porém, tudo está lá na lei, né? Então, o agente público vai ser um mero cumpridor de leis, tá? Porém, quando a gente falar do ato discricionário, não. No ato ou na decisão que a gente chama de discricionários, a lei vai prever aquele ato ou aquela decisão para o agente público praticar, só que a lei vai ter um elemento ali no meio que vai estar ou em branco ou ele é de conteúdo jurídico indefinido, né? Tipo um que eu gosto de usar bastante como exemplo, que é decretação de estado de calamidade pública, né? Calamidade pública. A lei define o que é calamidade? Não. A lei só diz que, quando houver calamidade, pode fazer um monte de coisa que ela descreve. Mas a lei não diz o que é calamidade. Sabe por quê, gente? Porque, olha só, excesso de calor por muitos dias seguidos pode causar calamidade? Ou se pode. Tenta imaginar os grandes centros urbanos com temperaturas médias acima dos 45 graus por mais de 30 dias. Calamidade, as pessoas começam a morrer, começa a cair gente morta na calçada, né? Então, excesso de calor pode gerar uma calamidade, né? Amigos, e o excesso de frio, hein? Opa! A gente cutucou tanto a natureza que a gente está vendo que as coisas estão esquisitas, né? Tenta imaginar os grandes centros urbanos de São Paulo atravessando 15 dias de temperatura abaixo de zero. Opa! Então a água nos encanamentos públicos começa a congelar. O asfalto congela e os carros ficam batendo um no outro, né? Os cabos elétricos pendurados nos postes estouram porque eles congelam. E aí vai. Vira uma calamidade? Vira. Então, calamidade vai ser prevista numa lei, dizendo que o administrador público pode decretá-la, porém, a lei não diz o que é. Logo, definir o que seja calamidade é uma definição do tipo discricionária. Joia? Por isso, então, o administrador é que vai escolher, e a competência é só dele, né? Ele que vai escolher os fatos, as circunstâncias, né? Os problemas que estão acontecendo,
para daí falar, em virtude destes fatos, em virtude destas circunstâncias, eu estou dizendo que estamos nesse momento diante de um estado de calamidade. A hora que ele disser isso, ele preencheu aquele elemento indefinido. Percebeu? Então, recapitulando, tá? Estamos falando dos princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade. Estes princípios foram reconhecidos para quê? Esses princípios foram reconhecidos não para que a gente possa controlar atos vinculados, porque os atos vinculados eles têm tudo descrito na lei. Esses dois princípios passaram a ser reconhecidos, gente, razoabilidade e proporcionalidade, para permitir que a população e principalmente o poder judiciário possam controlar atos e decisões do tipo discricionários da administração. Por quê, professor? Sabe por quê? Porque se a lei tem um elemento indefinido, esse elemento indefinido vai ter que ser preenchido pelo administrador. Isso se chama mérito. Mérito do ato discricionário ou mérito da decisão discricionária. Então, quando o administrador escolher os fatos e as circunstâncias que ele acha que são razoáveis e proporcionais a um estado de calamidade, ele coloca isso numa motivação e fala: aqui está o mérito e eu estou decretando um estado de calamidade a partir de agora. Legal? Quando o administrador decretar o estado de calamidade, gente, vocês fazem ideia das coisas que acontecem? Pois é. Uma das coisas que acontece é que ele fica autorizado a fazer contratações sem licitação. Outra coisa, os limites e as proibições lá da lei da responsabilidade fiscal ficarão suspensos durante o estado de calamidade. É como se a lei dissesse o seguinte, ó, já que as pessoas estão correndo perigo, já que tem gente morrendo por aí, né? Faça o que tiver que fazer e depois a gente conserta. É como se dissesse isso, tá? Como se dissesse isso. Bom, nesse sentido, então, meus amigos, olha só que interessante. Nós vamos ter, né, esses efeitos e um prefeito de uma certa cidade decretou corretamente um estado de calamidade. Decretou. Belezinha. Porque cabe a ele, né, escolher e motivar. O prefeito de uma outra cidade que tá louco para fazer uma corrupçãozinha, tá louco para fazer uma licitação com preços superfaturados e coisa assim, ele fala: é assim que funciona? Quer dizer que se o prefeito decreta calamidade, ele suspende a responsabilidade fiscal e ele faz contratações com dispensa licitatória, então eu vou decretar calamidade aqui no meu município também. Aí ele vai lá e publica o seguinte, presta atenção. O município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que é uma das cidades mais frias do Brasil no inverno, né, decretou o estado de calamidade por excesso de frio. Porque lá eles passaram de 10 dias com temperaturas abaixo de 5 graus negativo, o asfalto está congelado, a água do encanamento está congelada, os postes estão com fios estourados, então decretou calamidade. E eu, aqui em Palmas, no Tocantins, né, no inverno também vou decretar estado de calamidade por excesso de frio. Não estamos acostumados com um frio igual de Caxias do Sul, e aqui a temperatura tem andado próximo dos 15 graus a mais de 10 dias. E nós, cidadãos da região de Palmas, não estamos acostumados com frio de 15 graus. Então, para mim, estado de calamidade. E eu vou agora descer a ripa nas contratações com dispensa licitatória. Que era o que ele queria, né? Gente, se não fossem consagrados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, esse prefeito lá de Palmas, né, que foi o exemplo que eu dei, né, ele estaria isento. Ninguém poderia pegar no pé dele, ninguém poderia responsabilizá-lo. Por quê?
porque cabe ao administrador preencher o elemento indefinido quando tivermos um ato ou uma decisão discricionária. Se é só ele que fala sobre isso, ele estaria isento. Mas daí então veio a doutrina e reconheceu o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade como implícito na Constituição. Para dizer o quê? Presta atenção. Quando um administrador público for decretar um ato ou uma decisão discricionária, ele tem que motivar. E ele vai motivar, e ele que escolhe os fatos e as circunstâncias que ele quiser e que ele julgue que esses fatos e essas circunstâncias vão deixar claro que praticar aquele ato é oportuno e conveniente para o interesse público. E isso aqui ninguém pode questionar, ninguém, nem o legislativo e muito menos o judiciário. Portanto, já está consagrado há muito tempo, o poder judiciário não pode se manifestar, não pode controlar oportunidade e conveniência do mérito discricionário. Não pode. Porém, com o reconhecimento dos princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade, agora o judiciário pode controlar. Sabe como? O juiz vai falar o seguinte: eu, na qualidade de juiz, não posso dizer se excesso de calor ou excesso de frio gera uma calamidade. E eu não posso dizer que excesso de frio em Palmas, no estado do Tocantins, seja ou não um caso de calamidade. Isso eu não posso falar. Porque cabe ao prefeito falar, e o prefeito falou: estamos com excesso de frio, e eu vou falar que esse excesso de frio faz com que seja oportuno e conveniente decretar um estado de calamidade, ponto final. Eu, juiz, não posso falar nada sobre isso. Mas, a partir do momento que reconheceram razoabilidade e proporcionalidade na Constituição, agora o que eu posso dizer é o seguinte: escuta, 10 dias abaixo de 5 graus negativo, como em Caxias do Sul, é razoável e proporcional a um estado de calamidade. Claro que é. Então lá está válido. Agora aqui no Tocantins, 5 dias fazendo 15 graus, gente, isso não é nem razoável e nem proporcional ao que está acontecendo lá em Caxias. Não é. Portanto, escuta, o prefeito de Palmas cometeu abuso do poder de motivar. Então ele cometeu abuso, e toda forma de abuso de direito é punível pelo Poder Judiciário, implicando em ilegalidade. Então vamos escrever juntos que razoabilidade e proporcionalidade são princípios implícitos que servem para o Poder Judiciário poder controlar o que, gente? Poder controlar externamente atos e decisões do tipo discricionários da administração, quando a autoridade administrativa cometer abuso do poder de motivar. E ele vai cometer esse abuso quando ele escolher fatos e circunstâncias que não sejam razoáveis ou proporcionais àquilo que a lei pretende. Entendeu? Professor, se eu pudesse traduzir em poucas palavras razoabilidade e proporcionalidade. Se fosse para traduzir em poucas palavras, sabe o que eu falaria? Eu falaria que estamos diante de um juízo, um julgamento, uma apreciação, uma avaliação de adequação. Então, razoabilidade e proporcionalidade também podem ser chamados de juízo de adequação. É adequado um prefeito decretar calamidade porque o frio na sua cidade está fazendo 15 graus? Gente, 15 graus.
15 graus em São Paulo, a gente está de camiseta. 15 graus em Caxias do Sul, o pessoal está na praia, né, de sunga e biquíni, né? Então não é isso que a lei queria quando ela falou em calamidade. Captou? Então, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade podem ser reconhecidos como juízo de adequação e servem principalmente para permitir que o Poder Judiciário possa combater abusos do poder de motivar quando o administrador motivar de maneira não adequada atos e decisões do tipo discricionárias. Legal? Tá ficando bom, né? Maravilha. E aí, na sequência, agora, senhores, vem o próprio princípio da motivação. Vamos observá-lo melhor? Então, o princípio da motivação vai falar o seguinte para a gente, olha só. Princípio da motivação. Coloque aí, né? Que, com as raras exceções previstas expressamente em lei, as raras exceções previstas em lei, todos os atos e decisões da administração pública, todos, tá? Deverão ser motivados, ainda que seja uma motivação do tipo sucinta. Uma motivação sucinta. Professor, me dá um exemplo de motivação sucinta? Claro. Quando estivermos diante de um ato ou de uma decisão vinculados. Não está tudo na lei? Tá tudo na lei. Então, meus amigos, se o ato ou a decisão é do tipo vinculado e está tudo na lei, a motivação do administrador qual que é? Estão presentes os requisitos, as exigências e as hipóteses descritas no artigo tal, tal e tal da lei, me obrigando como administrador a decretar tal, 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 né, postura pública. Entendeu? Então, o princípio da motivação é esse. Sempre que tivermos atos e decisões praticados por agentes públicos, deverão ser do tipo motivados. Ainda que se trate de uma motivação sucinta. Amigos, podem perguntar na prova mais uma vez, né? Qual é o objetivo de se consagrar esse princípio? O objetivo é permitir controle externo sobre a administração pública. Então, o objetivo no reconhecimento do princípio da motivação é permitir o controle externo. Legal? Tá, professor, anotei tudo. E você falou aí agora há pouco que, tirando raras exceções expressas em lei, quais são as hipóteses que não precisa de motivação, hein? Querem anotar? Então coloca aí. Como regra geral, não depende, não exige motivação. Os despachos de mero expediente, tá? As ordens diretas e simples, não depende, ok? Os atos de impossível motivação. Dá um exemplo, professor? Claro, sinais de trânsito, né? Os sinais de trânsito são atos administrativos. Agora, como é que a administração vai motivar o semáforo passando do verde para o vermelho? Não dá para motivar, né? São atos de impossível motivação e também, meus amigos, aquilo que a gente chama de atos ad nutum. Esse ad é letra A e letra D de dado mudo, né? Ad nutum. N de nariz, U, T de tatu, U, M de Maria. Os atos ad nutum são aqueles que, em tese, dependeriam de motivação. Só que a lei vem falar o seguinte: esse aqui, especificamente, não precisa. Então, são atos que precisariam de motivação, mas a lei diz que não vai ser exigido. E o único exemplo que as bancas conhecem é destituir, demitir o agente comissionado. Como é que o superior hierárquico manda embora um agente comissionado? Ele fala: você é comissionado? Sou. Ah, então tá bom, fora. Agora, mas o que foi? O que eu fiz?
não preciso falar. Eu não preciso dizer o porquê. Você é comissionado e a lei me autoriza a dispensar você do seu cargo ou da sua função, independente de qualquer motivação. Então você, fora. Então isso é uma motivação do tipo, isso é um ato ad nutum, né? Não é uma motivação, é um ato ad nutum. Belezura? Penúltimo desses que são importantes, princípio da continuidade do serviço público. E esse aí, gente, além de continuidade, ele também é chamado de princípio da permanência do serviço público. E esse é bem simplesinho. Bora anotar? Coloca aí. Os serviços públicos classificados como essenciais, não podem ser interrompidos nem paralisados. Não pode, não se admite. Ok? Então é o chamado princípio da permanência ou da continuidade, e ele é diretamente relacionado a serviços do tipo essenciais, tá? Tome cuidado porque não são todos os serviços que estão sujeitos ao princípio da essencialidade, da permanência ou da continuidade, tá? São somente aqueles considerados essenciais pela lei. Perfeitinho? E o último, gente, princípio da autotutela. Esse daí, apesar de estar aí como princípio, a gente sabe que na verdade não é bem princípio, né? A autotutela é um poder que o administrador público tem. É um poder, né? E que poder é esse, gente? O poder da autotutela, ou o princípio da autotutela, é aquele que vai dizer que a administração pública está sempre vinculada ao rigoroso cumprimento da lei. E por conta disso, os agentes públicos têm autotutela. Eles têm a capacidade de se autocontrolarem, ou seja, eles podem rever as decisões e os atos que eles praticaram ou que os seus subordinados praticaram, ainda que ninguém tenha pedido para eles fazerem essa revisão. Então, eles vão fazer isso, a gente chama de revisão de ofício ou uma revisão espontânea. Então, como a administração está sempre vinculada à estrita legalidade pública, foi instituído, né, o princípio da autotutela, para dizer que o administrador público, o agente público, tem o poder de rever a qualquer momento os atos e as decisões que ele ou seus subordinados praticaram. E nesse momento em que ele fizer essa revisão, esse agente público pode anular os atos e as decisões que ele considere serem ilegais e também pode revogar os atos e as decisões que ele considere inoportunos ou inconvenientes ao interesse público. Joia? Então, com isso, a gente consegue absorver, a gente consegue compreender os mais relevantes princípios implícitos da administração pública e que estão, né, entre aspas, reconhecidos pela doutrina e pelos tribunais. Professor, tem outros? Pior é que tem, gente. Porque cada autor tenta se consagrar, né? Então ele dá uma pirada na batatinha e ele inventa lá, princípio, sei lá, é o princípio do nariz grande do professor Baldatti, tá? Então ele inventa um princípio. E aí ele se consagra, né? Ele está tentando marcar o nome dele na história. Paciência. Então, é possível que, eventualmente, lendo um texto, lendo um resuminho, assistindo uma outra aula por aí qualquer, você escute um ou outro princípio tido como implícito. Mas aí, gente, o que eu preciso chamar a sua atenção é que, tirando esses que nós estudamos, os demais não são consagrados. Se não são consagrados, numa prova tão importante quanto o CNU, e também tão importante quanto vai ser a Caixa, e também tão importante quanto vai ser o TSE, né?
nestas provas caprichadas, nós não vamos encontrar esses outros, digamos assim, princípios implícitos inventados por doutrinadores que querem se consagrar, e nós vamos trabalhar esses que são os tidos como os clássicos. Tá bom? Então, o recado desta nossa live de hoje era esse. Peguem agora, acabando a aula, peguem suas anotações, venham para a plataforma, coloquem lá princípios implícitos e descasquem fazendo exercícios, porque é ultra repetitivo, é um tema curto, você viu, são poucos, né? Quando aparece em prova, a pergunta é sempre no mesmo sentido. Se você fizer uns 2 ou 3 exercícios para cada um desses princípios, se cair princípio implícito no CNU, certeza que você vai ter acertado e se dado muito bem. Tá bom? Então é isso, gente. Surgindo algumas dúvidas, dores ou queixas, me procure lá no Instagram. Legal? E no mais, tenham todos um ótimo restante de quinta-feira e a gente se vê mais tarde hoje na live das 14 horas. Valeu? Obrigadão, gente. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.